Seekers, estamos aqui na Draft Media, a produtora que nos ajuda a produzir o Dinner with Fred, uma rubrica de conteúdo onde nós estamos sempre à procura de conversar com pessoas com histórias de vida interessantes para podermos aprender com as suas lições de vida. Hoje temos aqui o Pedro Santa Clara, que é professor de finanças há mais de 20 anos, foi o responsável por angariar mais de 50 milhões de euros para fundar o novo campus da Nova, em Carcavelos, e hoje em dia é o fundador da Shaken Not Stirred, que tem projetos como a 42, uma escola de programação em Lisboa. Bem-vindos ao Dinner with Fred. Bem, antes de começarmos, queria só aqui começar por referir que acredito mesmo que para a nossa vida melhorar, nós precisamos de melhorar primeiro. É na nossa educação que todo o progresso reside. E no Seekers Club, nós aquilo que fazemos é ensinar tudo aquilo que nós não aprendemos na escola com os melhores mentores nas várias áreas da vida em Portugal. Já temos mais de 50 programas online criados e por isso, se quiseres vir aprender com os melhores mentores nas várias áreas da vida, tudo aquilo que nós não aprendemos na escola, todas estas life skills para poderes realmente te tornares na tua melhor versão e levares a tua vida ao próximo nível, podes fazê-lo em seekersclub.com, seekersclub.com. Vamos lá começar. Pedro, muito obrigado por te juntares. Eu gostava muito de conhecer a tua história e por isso a minha primeira pergunta é: como é que tudo começou? Como é que começa a tua jornada? Olá Fred, é um gosto estar aqui. Como é que começou tudo? Começou em 66, em março de 66, quando nasci numa família normalíssima em Lisboa. Cresci, tive duas irmãs, tive uma escola que ainda tenho muito boas memórias até à quarta classe no Beiral. Depois fui para a no escola Beiral, pública. que gira, em Monsanto. Em Monsanto. Muito bom, a minha irmã também anda lá. Gostei imenso, depois fui para a escola pública, para a Manuel da Maia, para o Liceu Pedro Nunes, e depois acabei por ir para a Nova, isto versão super resumida, casei-me cedo, casei-me com 22 anos, tive filhos também cedo, uma família fantástica que andou comigo em Bolandas também um bocadinho pelo mundo, fomos para o INSEAD fazer o doutoramento. Então, ou seja, tu tiras a licenciatura na Nova, a Nova SBE? Na altura era a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Okay. Posteriormente Nova SBE. Sim. Ok. E depois, logo a seguir vais fazer o doutoramento? Ainda tive pai 2 ou 3 anos como assistente na faculdade, dar aulas, a fazer projetos, etc. E depois fui fazer o doutoramento para o INSEAD e depois aí é que fui logo de seguida para os Estados Unidos, para a Universidade da Califórnia em Los Angeles, onde fui professor durante 12 anos e fiz toda a minha carreira académica. O que é que te levou a ir para fora? O que é que te levou a ir para os Estados Unidos? Boa pergunta. Eu acho que foi um mero acaso. Nós tínhamos a vida completamente planeada para voltar para Lisboa e um bocadinho por descarte de consciência fui ao job market académico nos Estados Unidos, é uma coisa que acontece todos os anos em janeiro, e surpreendentemente tive algumas boas ofertas de trabalho, uma das quais de UCLA, que na altura, ainda hoje, um dos melhores departamentos de finanças do mundo, e adorei o sítio, adorei as pessoas, etc. E decidimos ir para lá por 1 ou 2 anos. E num daqueles exercícios de total inconsistência temporal, acabámos por ficar lá muito mais, sempre a decidir, vamos ficar mais 2 anos, e acabei por fazer a carreira toda, para associado, para catedrático, etc. E, enfim, naquela vida muito de académico, de escrever papers, dar aulas, conferências, etc. E já tinhas família quando foste para lá? Já estavas casado e já tinhas os filhos? Eu já tinha um filho quando comecei o doutoramento, tive o segundo ainda durante o doutoramento, o terceiro nasceu em Los Angeles, portanto sim, foi um momento extraordinário. LA é uma grande cidade, e UCLA o que é que te trouxe de diferente daquilo que tinhas em Portugal? Tanta coisa. Los Angeles é uma cidade que curiosamente não é especialmente bonita para visitar, é uma cidade gigante, uma cidade com, 18 milhões de pessoas, é quase um país. Vivíamos à beira-mar, em Pacific Palisades, entre Santa Mónica e Malibu, que é um sítio extraordinário para crianças, para liberdade incrível. Os miúdos viviam mais fora de casa do que dentro de casa. Nós também fizemos muitos amigos, é uma cidade... O sul da Califórnia, sobretudo em relação ao resto dos Estados Unidos, é especialmente descontraído, encontra-se pessoas em cada esquina, pessoas com histórias incríveis, com a gente que trabalha
em todas as indústrias, do entretenimento à tecnologia, enfim, adorei. E depois o UCLA é em si mesmo uma grande vila, se quiseres. E a UCLA tem uma universidade tem 30 mil pessoas, um spot incrível, o campus é fantástico e tem uma grande diversidade, quer dizer, e aquela vida que isso é uma coisa que falta muito nas universidades portuguesas, de ter um campus com todos os departamentos, com gente com que nos cruzamos, sei lá, às tantas acabei de escrever uns papers com um físico que um dia me veio bater à porta porque estava curioso sobre a dinâmica de taxas de juros e ele andava a trabalhar em string theory e juntámos as coisas. O departamento que tinha uma série de gente com quem trabalhei foi de facto uma grande experiência. Foi uma grande experiência e um momento muito bom da vida, de tudo, da família, do trabalho, de tudo. E o bichinho académico sempre esteve contigo? Desde que começaste a estudar? Como é que descobriste isso? Eu acho que fui académico um bocado por exclusão de partes. No último ano do curso comecei a dar aulas como monitor e eu diria quase por preguiça. Era uma coisa que eu fazia razoavelmente bem, estudar, depois fui ficando, na altura como assistente, acho que fiz para aí uma entrevista de emprego numa empresa, que cheguei, eu lembro perfeitamente de chegar, já nem me lembro qual era a empresa, mas porém numa sala gigante a fazer testes psicotécnicos e eu olhei para aquilo e dizer, não, isto não... E chegaste a fazer os testes ou foste logo embora? Acho que saí, já não sei. Certamente não cheguei à fase das entrevistas e portanto fui ficando na universidade e depois uma coisa puxa a outra e chega uma altura em que a fase seguinte naturalmente passa por ir fazer o doutoramento e na altura o INSEAD tinha acabado de começar o programa de doutoramento. O António Borges, que entretanto morreu, infelizmente, mas na altura era vice-governador do Banco de Portugal, mas já tinha sido professor do INSEAD, depois voltou a ser diretor do INSEAD, insistiu muito para que eu fosse para lá, e tinha quase tudo pronto para ir para o Wharton, em Filadélfia, mas depois à última da hora mudámos para o INSEAD e de facto também foi muito, muito divertido. E então tu tens essa experiência, ou seja, INSEAD, depois Estados Unidos. O que é que te faz voltar para Portugal? Ou seja, depois de todos os anos são mais um ano, são mais um ano, são mais 2 anos, o que é que te faz voltar? Olha, mais outra casa. Eu acho que, sinceramente, a minha vida é muito menos planeada do que vai acontecendo. Tinha acabado de ser promovido a catedrático lá e tinha um ano sabático. E curiosamente, nessa altura, depois de andarmos a tomar decisões de 2 em 2 anos, nessa altura, eu lembro-me de ter uma conversa com a minha mulher e dizer assim, isto é estúpido, quer dizer, é óbvio que vamos ficar cá. E portanto vamos, mas é decidir ficar cá. Mas eu tinha um ano sabático e disse, mas uma vez que vamos ficar a viver em LA, vamos passar este ano a Lisboa. Exato. Só um ano. Só um ano. E viemos para Lisboa e mudámos de ideias. E por uma quantidade de razões, para já familiares, quer dizer, os nossos pais ficar mais velhos, também queremos ficar mais próximos. Voltei também esse ano para a Nova e acho que se começava a suspeitar que havia aqui uma oportunidade interessante de fazer daquela escola boa em Portugal, mas fazer dela uma grande escola europeia e ao mesmo tempo não sei se é uma nostalgia da portuguesa, se é também uma coisa que é talvez um pouco difícil de explicar, mas que é a sensação de que mesmo depois de muitos anos nos Estados Unidos e de uma carreira com razoável sucesso lá, teria mais capacidade de fazer coisas em Portugal. Porquê? É curioso. Eu lembro-me uma vez de ler um livro de Isabel Allende, que é uma espécie de um ensaio que ela tem, acho que se chama O Meu País Imaginário, em que ela, que também vive nos Estados Unidos há muitos anos e tal, dizia que mesmo depois disso tudo, ainda se sentia sempre um pouco estrangeira lá. Havia coisas que lhe fascinava, ver o marido que parece que sabia automaticamente como é que funcionavam e para ela era um mistério incrível. E
eu não diria tanto, mas a verdade é que uma pessoa no seu país tem muito mais capacidade de intervenção do que noutro, e se calhar eu estava, de certa forma, inconscientemente a chegar a uma altura em que queria ter um pouco mais de intervenção para além da academia. Ok, e que tipo de intervenção, o que é mais impacto? O que é intervenção para ti? Eu acho que um académico tem, obviamente, um papel na sociedade, um impacto na sociedade, sobretudo quando faz investigação que muda as coisas. Também tem um impacto porque ensina sucessivas gerações de estudantes. Mas, e aqui, quer dizer, acho que fui um razoável académico na minha área, mas certamente não descobria a cura para o cancro, ou uma nova partícula, ou seja o que for, quer dizer, e portanto, a partir de um certo momento, acho que podemos ter mais intervenção social para além do trabalho académico, e se calhar foi aí que comecei a desenvolver este bichinho de mudar a escola, de mudar a educação, como é que se aprende, como é que podemos dar uma oportunidade a mais pessoas de aprenderem, de evoluírem, de chegar mais longe. E, de certa maneira, eu diria que desde 2010 não tenho feito outra coisa. De facto, a parte da investigação foi desaparecendo, continuo a gostar muito de dar aulas, mas hoje em dia dedico quase todo o meu tempo a isto de pensar e fazer uma escola nova. E diz-me uma coisa, para mim é muito interessante conhecer os motivos sempre por trás das ações, e eu gosto de dizer que existe uma série de problemas no mundo que precisam de ser resolvidos, e todos nós gostávamos que eles fossem resolvidos, mas nem todos nos tocam no coração. Porque é que a educação para ti é algo que te toca de tal forma que tu escolhes dedicar quase o teu tempo inteiro focado nisso? Porque, na verdade, se calhar é aqui que eu respondo àquilo, onde é que tudo começou. Quer dizer, a educação é onde tudo começa. É onde se formam as pessoas, onde se põem as pessoas a pensar, onde as pessoas dão os seus primeiros passos na sociedade. E, portanto, sem mudar a educação, dificilmente se muda um país. O nosso país tem muitos problemas, acho que está muito longe do potencial que tem, podia chegar muito mais longe, mas sem mudarmos a educação, nunca lá conseguiremos chegar. E a verdade é que temos ainda muito caminho para fazer. Se pensares, por exemplo, na educação superior em Portugal, só pouco mais de 1/3 dos jovens até aos 25 anos estão na universidade. Isto é muito abaixo de outros países em que tem 50%. Ainda temos, nas gerações anteriores, problemas muito graves, ainda de analfabetismo, ou pelo menos de analfabetismo funcional. Portanto, a educação ainda é um lastro que nós carregamos para o desenvolvimento do país. E, portanto, porquê que isso acontece, Pedro? Ou seja, porquê é que a nossa educação está tão atrasada em relação a outros países? Porquê é que não é uma coisa que devia já estar resolvida? Tantas raízes para isso, não sei, desde a expulsão dos judeus do século XVI à expulsão dos jesuítas no século XVIII, passando por um período de ditadura muito longo que certamente não privilegiou a educação. Quer dizer, nós teremos chegado aos anos 70 com índices de analfabetismo absurdos para um país europeu, não é? E isso leva gerações a mudar. E depois, mesmo hoje em dia, acho que há razões quase profundas sociológicas, quer dizer, de oportunidades económicas que as pessoas veem. Eu acredito muito que as pessoas procuram educar-se quando veem que isso lhes dá mais oportunidades. É verdade que inúmeros estudos mostram que ter mais educação leva a melhores oportunidades económicas, mas em Portugal não são tão grandes como são noutros países, quer dizer, e até que isso se perceba leva tempo a que as pessoas procurem educar-se mais. Acho que um bocadinho o tema deste teu blog, que é a procura de educação vem das pessoas. Não,
E aqui é talvez uma diferença sutil que há limites àquilo que o Estado, ou enfim, o sistema educativo em geral, pode injetar de educação nas pessoas. A partir de um certo nível tem que ser as pessoas à procura de se educarem, as pessoas é que têm que ter interesse e motivo para irem buscar educação. E depois, se quiseres, falamos um bocadinho na Escola 42, porque é exatamente, talvez a maior diferença de todas é uma escola que dá agência às pessoas, dá-lhes a iniciativa, a responsabilidade de procurarem aprender. E quando se passa a iniciativa para as pessoas, muda tudo. No ensino tradicional temos muito um professor que manda, que diz o que é que tem que se aprender e quando e a que ritmo. Quando nós viramos a mesa e dizemos às pessoas que têm que ser elas a gerir o seu processo de aprendizagem, faz-se um clique e as pessoas andam muito mais depressa, estão muito mais motivadas e chegam muito mais longe. Ou seja, a diferença é o estudante passar a ser ativo e não passivo. Em vez de só receber as ideias, ele próprio ir à procura de... E tu, se quiseres, fala um bocadinho então sobre a 42, ou seja, sobre como é que começa esse projeto, em que é que consiste o projeto para quem não está familiarizado, e depois eu gostava de te perguntar de que forma é que então essa curiosidade e esse sentido de agência é diferente e o impacto que tu estás a sentir que isso cria nos alunos versus o ensino tradicional. Bem, a Escola 42 é uma escola de programação avançada, um programa que em média dura 3 anos e meio a fazer-se. Digo em média porque cada aluno progride ao seu ritmo, há quem faça o programa em 2 anos, há quem leve 5. É uma escola gratuita para os alunos, pretende ser muito inclusiva, qualquer pessoa se pode candidatar, enfim, desde maior de idade ou tenha concluído o 12º, e sobretudo uma escola muito inovadora do ponto de vista pedagógico. Nós, se calhar há mais de 100 anos que sabemos que aquilo funciona verdadeiramente. A educação é educação que se baseia em projetos, em autoaprendizagem dos alunos para resolver projetos, aprendizagem entre pares. Aprender é um fenómeno profundamente social, há muito pouca gente que seja capaz de se fechar e aprender por si, e com alguns elementos de gamificação que nós sabemos, enfim, do mundo dos jogos, que funcionam extraordinariamente bem para motivar as pessoas. Este projeto nasceu em Paris há quase 10 anos, por iniciativa do Xavier Niel, que é talvez o maior empreendedor francês das últimas décadas, que criou uma fundação para dar de volta para a sociedade, atuando exatamente na educação, e ele achava que a educação superior em França era ainda muito elitista, e é verdade em França, com as grandes écoles, etc., mas também é verdade em Portugal, em que muita gente com talento não chegava a ter a oportunidade que merecia e que é importante para a sociedade, e quis fazê-lo obviamente na área digital, de software, que é, se quiseres, a área transversal a todas as indústrias, aquilo que mais é necessário para o futuro, uma área em que a Europa precisa atualmente mais de 1 milhão de profissionais. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Em Portugal, a estimativa, já vi estimativas entre os 50 mil e os 100 mil. E o número vai tender a crescer, não a diminuir. E, sobretudo, em que as escolas tradicionais não têm capacidade de resposta, porque a educação tradicional não é escalável, porque depende de um investimento de infraestrutura, professores, etc. E, portanto, não escala depressa. Portanto, ele via aqui uma necessidade muito grande da sociedade, tinha esta vontade de abrir uma escola diferente que desse uma oportunidade. Construiu uma equipa, foi recrutar os melhores professores de informática em França, deu-lhes 1 ano para desenhar uma plataforma que começou em 2013 e, portanto, nestes últimos 8 anos tem vindo permanentemente a ser desenvolvida por uma equipa de pedagógica muito grande, e, portanto, estamos a falar de um investimento aqui muito grande. E quase penso por surpresa da 42, foi uma escola que começou a explodir pelo mundo. Primeiro, uma das fundadoras da TomTom, a Corinne Vigreux, quis abrir uma escola 42 em Amsterdão, depois apareceu uma na Finlândia, etc., Moscovo,
Quebec, Adelaide na Austrália, São Paulo. Enfim, em cada um destes países, hoje em dia há 36 cidades no mundo que têm uma escola 42, tem uma equipa por trás que teve a iniciativa de desenvolver a escola, que obtém fundos para o fazer. Falei do caso da TomTom ou do Xavier, que foram iniciativa do mecenas individual, mas noutros países, ainda ontem tivemos aqui a visita do diretor da 42 de Wolfsburg, na Alemanha, que é financiada pela Volkswagen, uma outra perto de Berlim, com financiamento da Fundação do Lidl. Fantástico. Em Espanha foi a Fundação Telefónica que financiou os 5 campos que já existem em Espanha e também São Paulo, no Brasil, e penso que vão fazer uma série de outras escolas na América Latina. Portanto, entre empresas, mecenas individuais, tem vindo a espalhar-se pelo mundo. Nós aqui criámos uma associação, fizemos uma pequena campanha de fundraising com grandes parceiros como o Santander, a Fidelidade, a Vanguard Properties, a Sra. Ming Xu, e depois também a Mercedes-Benz I.O., a Huawei, a BA Glass, a DST Group, enfim, uma série de empresas e de pessoas também a nível individual, como o Luís Amaral, o Alexandre Relvas, o Filipe Bouton, uma série se quiseres mais uma vez, de boas vontades, uma intervenção da sociedade bottom-up, para fazermos o projeto. Enfim, encontramos um espaço fantástico na Panha de França, que era uma antiga gráfica, um edifício muito engraçado, que arranjámos, preparámos para a escola e, enfim, apresentámos em julho do ano passado. E desde então o sucesso tem sido absolutamente extraordinário. Eu suponho que já tivemos mais de 14 mil candidatos à 42, o que deve ser mais do que qualquer universidade em Portugal, só para te dar assim uma noção da escala. Estes candidatos, e agora estamos numa altura quente, porque vamos ter um segundo intake. Tivemos um primeiro intake do programa que começou em fevereiro, vamos ter um segundo em outubro, e o processo de seleção é também muito diferente de qualquer universidade. As pessoas inscrevem-se no site, têm que fazer 2 jogos online, um primeiro de 3 minutos, um segundo de 2 horas, que são jogos que de certa maneira testam a nossa capacidade de raciocínio lógico, de resolver problemas complexos, mas também de resistir à ambiguidade algumas vezes, etc., de ser capaz de persistir Mas são jogos de computador. Jogos de computador. Brutal. Sim, é bestialmente simples. Isso é candidatura, não é um exame, não é um conjunto de perguntas? Exatamente, pronto. E depois a segunda fase da candidatura, tendo passado estes testes online, os alunos vão fazer a piscina. E a piscina é um bootcamp de 26 dias, sábados e domingos inclusive, sem parar, muito intensa, em que vão aprender a programar em C, dentro da lógica da escola, que é sempre, chegam 150 pessoas de cada vez, portanto vão lá ficar as 4 semanas, sentam-se ao computador, e temos uma sala cheia de computadores, tens que imaginar uma sala muito grande, cheia de computadores, gente muito diversa, já te vou falar um bocadinho do perfil dos nossos alunos, mas sentam-se ao computador, abrem a plataforma, recebem o primeiro desafio e ficam a olhar para aquilo, a pensar, eu devo ser o gajo mais estúpido do mundo, porque eu não estou a perceber o que é que isto é. E depois, passado meia hora, começa-se a olhar para o vizinho do lado e a perceber que ele também ou ela não estão a perceber o que é que está a passar. Começa-se a pesquisar no Google, no YouTube, não sei o que, alguém descobre qualquer coisa, a notícia corre rapidamente. Aí, passado um dia, há um nível de colaboração na escola que nunca vi, e já, como viste, já tive muitas no mundo. Há um nível de colaboração entre alunos impressionante. E, portanto, toda a lógica da escola é esta. Eu recebo um desafio, tenho que pesquisar, tenho que pedir ajuda, tentar uma solução, escrevo um programa, submeto-o na plataforma. Depois o programa é avaliado por 3 colegas que são sorteados pela própria máquina, que têm que chegar ao pé de mim, têm que marcar meia hora, perceber o que é que eu fiz, como é que eu fiz, porque é que eu fiz, se funciona, se não funciona. Tem uma grelha de avaliação, avaliam-me. Também há os próprios colegas, os próprios peer colegas. Review. Okay. E avaliação entre colegas é fundamental, porque
é a forma como simultaneamente somos alunos e professores. Quer dizer, eu quando estou a explicar o que é que fiz, tenho que ser professor de quem me está a avaliar. Muitas vezes o avaliador já fez esse projeto e vai-me dizer como é que ele ou ela resolveram o problema, e portanto os alunos passam uma parte substancial do seu tempo nisto e muito do seu tempo a ajudarem-se uns aos outros. Pronto, depois, se funcionar, passa para o nível seguinte, se não, tem que refazer o nível. E toda a gente, mais cedo ou mais tarde, acaba por ter que refazer o nível. E são vários níveis nos 26 dias? 21. Bem, na piscina são 26 dias e eles avançam cada um à sua velocidade, uns vão chegar mais longe que outros, e toda a essência da escola é esta. E um dos problemas, se quiseres, do ensino tradicional é que nos obriga a ensinar para um grupo todos ao mesmo ritmo, e se há coisa que nós sabemos é que nem toda a gente aprende à mesma velocidade. E, portanto, aqui há uns que andam mais, chegam mais longe do que outros. Temos sempre, nestas piscinas de seleção, tivemos cerca de 1/3 de pessoas que desistem, e desistem rapidamente. Na primeira semana percebem que aquilo não é para elas. Encantado. Muito melhor, também, mais uma vez, do que no ensino tradicional, em que vemos tantas vezes pessoas que desistem ao fim de 2 ou 3 anos de frustração. Aqui a descoberta é muito rápida. E depois há uma seleção final dos alunos que começam o programa. Pronto, depois o programa, sempre dentro desta lógica de desafios, colaboração entre pares, gamificação, tem 21 níveis. Em média faz-se em 3 anos e pouco. Os 9 primeiros níveis são comuns a todos e dão-lhes uma formação muito geral em todas as áreas de programação. Depois fazem um estágio de 6 meses numa empresa e depois voltam e especializam-se nas áreas que quiserem, de inteligência artificial, a cibersegurança, de desenvolvimento de jogos, a aplicações web, de robótica, enfim, tudo o que quiserem. E depois são disputados, de facto, pelo mercado de trabalho, porque hoje em dia esta já é reconhecida como uma das melhores escolas do mundo. E, sobretudo, porque, para além do grande conhecimento técnico, os alunos que saem desta escola saem com competências humanas extraordinárias, porque todo este método de receber um problema que eu não sei ainda como resolver, ir pesquisar o conhecimento necessário para o fazer, colaborar com outros, avaliar, ser avaliado, falhar e tentar outra vez, estas são as competências que, de facto, as empresas procuram. Portanto, saem pessoas com uma iniciativa, com uma autonomia, com uma capacidade de colaboração extraordinárias. E por isso é que, bem, desde logo as empresas que nos apoiaram estão interessadas nesta escola. Claro. E também por isso é que esta escola se tem espalhado pelo mundo, porque funciona, de facto, extraordinariamente bem. É muito interessante. Eu, pelo menos da minha experiência com programadores, muitas vezes vê-se falta de soft skills, falta de capacidade de comunicação, falta de capacidade de cooperação em equipa, porque são muito focados no seu código e estar ali a programar, muitas vezes até programam à noite e não no dia. E então vocês sentem que os vossos alunos saem, e isso é um asset também para as empresas, porque os programadores não trabalham sozinhos, trabalham em equipas, sentem que isso é um asset depois para as empresas também. Claro. Ok. Embora haja muitos que continuem a preferir trabalhar à noite. A nossa, a nossa escola está aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano, portanto... E é sempre num edifício? É num edifício ou as pessoas trabalham, podem fazer em casa? A escola acontece no edifício, eles têm que estar na escola nos momentos de avaliação, nos momentos de submeter projetos, quando há exames, mas fora isso podem trabalhar onde quiserem, mas na verdade escolhem trabalhar na escola porque é lá que estão os colegas, claro. Porque é lá que as coisas acontecem. Podem estar em casa fechados num quarto às escuras, mas não funciona tão bem. Claro. Sim, eu sou um grande fã de adaptar quer o ensino, quer o trabalho aos cronotipos das próprias pessoas em si, porque há pessoas que têm cronotipos diferentes. Estavas a falar há pouco e ias-me dizer sobre o perfil desses alunos. Ou seja, estou muito curioso. Tens pessoas de 50 anos e pessoas de 19? Isso acontece? Temos alunos entre os 17 e os 55. Giro. Mais ou menos em 4 grandes grupos. Temos jovens de 17 anos que acabaram o secundário e que vão para 42. E o timing agora é perfeito para isso, porque de facto há
todos os finalistas do 12º estão agora a decidir o que é que vão fazer no próximo ano. E, enfim, espero que a 42 possa ser uma das alternativas que considerem. Depois temos estudantes universitários que estão a fazer um outro curso e que percebem que há aqui que têm uma necessidade de desenvolver competências digitais avançadas, porque isso lhes dá oportunidades muito diferentes para o futuro. E para dar, sei lá, exemplos, um sociólogo hoje em dia que saiba bastante de programação é quase que o recruta perfeito para o Facebook, não é? Ou mesmo se pode dizer de um arquiteto ou de um geólogo ou de um botânico ou seja o que for. Ou seja, é uma skill muito complementar ao skill set que a pessoa já possa ter. Claro, quer dizer, se olhares para as empresas e para startups, seja o que for, oportunidades de evolução profissional no futuro, é difícil conceber que haja muito boas sem haver uma boa competência digital ao mesmo tempo. Depois temos um terceiro grupo de pessoas que são já profissionais nas mais diversas áreas, de engenheiros, economistas, médicos. Temos 2 médicos a fazer o programa, é engraçado. Que uma vez me explicou porque que eu achei que ele pôs o problema de uma maneira muito boa, que é um médico patologista, está a trabalhar num hospital em Lisboa e acha que o futuro da patologia passa pela inteligência artificial, que vão ser robôs a olhar para as lamelas, não são pessoas. É óbvio que continua a haver uma necessidade de pessoas que conheçam profundamente os processos biológicos por trás, mas se não souberem depois a programar os algoritmos que vão reconhecer as células malignas, ou seja o que for, vão ficar obsoletos. Ele sente que acabou o curso há 3 anos e na faculdade em que esteve não aprendeu rigorosamente nada destas áreas. Portanto, eu acho que este tema é crítico. Acho que muitas vezes na educação tradicional estamos ainda a produzir profissionais para 30 anos atrás. Não são para profissionais para os desafios que eles vão defrontar nos próximos anos. E falas só na faculdade ou falas nos 12 anos iniciais? Também, e espero que em breve anunciar um projeto para esse grupo dos 12 aos 18 anos, que é muito importante. Mas ainda acabando, e depois temos um último grupo de alunos na escola, que são pessoas que estão desempregadas ou em vias de ficar desempregadas. Reskilling. Muitas que estavam a trabalhar em áreas ligadas à hospitalidade, ao turismo, desde um piloto de aviação, uma bartender, um cozinheiro, um mestre pasteleiro, mas também um dos melhores alunos que temos, enfim, estão mais avançados, era estufador numa fábrica de componentes para automóveis e decidiu mudar de vida. E eu acho que este é um dos pontos-chave que mais me encantam naquela escola, tu descobres que há pessoas extraordinariamente talentosas que não seguiram o percurso académico tradicional, não foram para a universidade, mas o potencial está lá, e mais do que o potencial apenas intelectual, há também a capacidade, a intencionalidade, a persistência, a vontade de chegar lá. E nesse sentido também é um grupo de pessoas que eu tenho a certeza que vai chegar muito longe porque justamente têm essa garra, essa vontade de fazer. Sim, é altamente proativo, não é? Ou seja, são eles próprios que querem ir aprender por sentem essa necessidade. Então, há bocado estávamos a falar deste tema que eu acho que é fundamental. Nesta escola não há ninguém a dizer que têm que entregar um trabalho depois da manhã e fazer um exame na semana seguinte. O ritmo a que trabalham depende inteiramente dos alunos. E não há ali uma figura patriarcal, que é o professor, a dizer tens que fazer assim, tens que fazer assado. E isto faz toda a diferença. Porque as pessoas, quando têm responsabilidade e quando também têm mentalidade para ter responsabilidade, obviamente, e eu reconheço que muita gente não, há muita gente que funciona melhor assim mandada, mas para aqueles que têm capacidade de ter autonomia, de ter responsabilidade, de ter iniciativa,
isto funciona 1000 vezes mais. E é engraçado, temos alguns alunos que justamente fizeram engenharia informática já anteriormente. Bem, cerca de um pouco mais de metade dos alunos nunca tinham programado na vida, outra metade já tinha, e que nos dizem que aprendem mais no primeiro mês da escola do que aprenderam durante o primeiro ano na faculdade por onde estiveram. Por que será? Exatamente por isto, porque quando tu tens capacidade, iniciativa e vontade de explorar, de encontrar a solução, quando és desafiado a avançar, vais muito mais longe do que no modelo tradicional, que é um bocadinho uma linha de montagem em que os alunos andam de aula em aula, assistir, a avançar todos ao mesmo ritmo, a ver todos a mesma coisa, com pouca margem para avançar de acordo com os seus interesses, e em que se quiseres até como tecnologia de aprendizagem é fraca, quer dizer, assistir uma aula é muito limitado. Há estudos em pedagogia que mostram que a taxa de retenção de conhecimento de uma aula de 1h30 anda à volta dos 5 a 10% daquilo que é dito. Se pensares bem, isto é abismal. Sim, é um desperdício de tempo, na realidade. É um total desperdício de tempo. E tu vês isto, por exemplo, se produzires, tiveres um script e gravares o conteúdo de uma aula, em vez de levar 1h30, leva 15 minutos. Com a vantagem de tu poderes andar para a frente e para trás e veres aquilo às vezes que quiseres. Ou seja, o conteúdo de uma aula de 1h30, se tu fores gravar só a parte de conteúdo mesmo, vai parar a 15 minutos? Vai. Porquê? Não tinha consciência disso. Porque nós somos ineficientes a comunicar, porque nós, quando distraímos-nos, repetimos-nos, vamos em tangentes, há muita, se quiseres, perda de tempo. Que pode ser, eu gosto muito desses momentos da aula, mas tem que se entender para que é que servem. E servem para motivar, servem para pôr os alunos a participar. Uma aula magistral, uma aula ex-cátedra, se quiseres, em que está um professor a desbobinar para um grupo de alunos, é extraordinariamente ineficiente e estou convencidíssimo que vai desaparecer a prazo. E é aqui que eu acho que a 42 é um bom exemplo, mas em que a universidade tradicional vai ter que se reinventar, vai ter que perceber exatamente qual é a forma mais eficiente de aprender, como é que se pode transmitir conhecimento e como envolver os alunos uns com os outros na criação de uma comunidade que os incentive a ir mais longe. Aquilo que eu te dizia que a 42 faz, baseado em projetos, aprendizagem entre pares, com elementos de gamificação, é um exemplo. Tenho a certeza que haverá outros possíveis, mas o tempo de universidade, enfim, eu estou a falar sobretudo de universidades, mas tudo isto se aplicaria ao liceu, à escola primária, seja o que for. Mas o tempo em que escola quer dizer uma sucessão de aulas, trabalho de casa, projetos, testes e exames, acho que acabou. Acho que, e se olharmos hoje em dia para as melhores universidades do mundo, estão neste momento quase com um espírito de startup a reinventar-se, contrataram grandes grupos de EdTech, de Education Technology, que estão a trabalhar com os professores, a dissecar o programa de cada cadeira, a pensar qual é a melhor maneira de se aprender cada um destes 50 microconteúdos. E será que isto é melhor fazer um filme, ou fazer um jogo, ou fazer uma apresentação, ou fazer um case study, ou olhar para cada conteúdo e pensar qual é a melhor forma de o aprender. E ao mesmo tempo, como é que nós podemos promover ao máximo a interação entre os alunos? Porque isto é um momento fantástico da nossa vida, quer dizer, quando estamos na universidade, entre os 18 e os 20 e tal anos, e ao mesmo tempo também muitas vezes um tempo frustrante, porque ainda há muitas universidades em que, na verdade, é uma seca, quer dizer, vamos lá, assistimos a uma série de aulas, vamos para casa estudar, vamos fazer um exame, corre bem, corre mal, continuamos, mas então deixa-me fazer-te uma muito pergunta. indiferente, muito mecanizado, muito linha de montagem, não é nada humanista, não é nada de promover,
toda a capacidade que há em cada um de nós. Eu concordo muito. E tenho aqui uma pergunta para te fazer, então, que é: como é que tu, imagina que era uma folha em branco, o sistema de ensino era uma folha em branco e íamos agora redesenhar um novo. O que é que tu farias, se estivesses responsável? Eu fazia qualquer coisa muito nesta lógica de desenvolver um conjunto de desafios, de challenges, de missões, chama-lhe o que quiseres, que os alunos escolhem, e ao mesmo tempo proporcionar-lhes um percurso, uma experiência, um conjunto de experiências que os levem a desenvolver o conhecimento necessário para responder a essa missão que eles têm. É um bocadinho ao contrário, se quiseres. Se calhar deixa-me dar-te a minha experiência como professor. Eu dou aulas há mais de 30 anos e lembro perfeitamente, quer dizer, ao princípio de dar aulas, o pânico é: será que eu vou lembrar de tudo? Será que eu tenho que... Isto tudo é importantíssimo, eu tenho que passar isto tudo. E depois percebes rapidamente que com taxas de retenção de 5 a 10% isso é irrelevante. Exato. E percebes que o mais importante é motivar os alunos e é desenhar. E quando digo desenhar é no sentido de design, é de como é que fazemos o design de uma experiência de aprendizagem, como é que eu lhes dou um conjunto de desafios, de experiências, de leituras, de ver filmes, seja o que for, trabalhos em grupo, como é que eu lhes dou um conjunto destes desafios que os levem a aprender aquilo que me parece importante, de uma forma em que sejam motivados, em que queiram fazê-lo. Sim, não só desenhar o conteúdo, mas a própria metodologia de passar esse conteúdo. E eu acho que eu acho que toda a gente tem esta noção intuitiva. Quer dizer, se nos disserem tens que estudar este livro para um exame para a semana, aquilo torna-se a maior seca do mundo e passa rapidamente a ser a última coisa que me apetece fazer. Qualquer porcaria é melhor do que isso. Mas se eu estiver interessado no assunto, ler esse livro pode ser a coisa mais fascinante do mundo. Portanto, há muito um tema de dar agência aos alunos, a desenvolver um sistema em que sejam eles a querer aprender, sejam eles a querer avançar, porque querem resolver um problema, porque há qualquer coisa que os motiva a fazê-lo. Sim, porque se for a motivação que temos hoje em dia, que é por punishment, que é ou punishment ou reward, não é? Se fizeres isto e se falhares, vais ser punido, se não, vais ser recompensado e vais ter uma boa média. Esse tema que tu dizes, então, acho absolutamente fascinante. No ensino tradicional, falhar é chumbar. É a pior coisa que pode acontecer. É o tabu, aquilo que não deve nunca passar-se. E isto, inconscientemente, leva a que as pessoas se concentrem apenas em memorizar e papaguear aquilo que aprenderam. O medo de falhar retira a tua capacidade de ser criativo. Elimina a capacidade de inovar, de tentar uma solução diferente. 42 nisto é um bom exemplo, porque nesta sucessão de níveis, tal como num jogo de computador, mais cedo ou mais tarde todos falhamos. Ninguém consegue fazer um jogo qualquer sem falhar nunca. Mas falhar aqui não tem nenhum problema de maior. Significa apenas que tem que tentar outra vez. E quando nós diminuímos o estigma de falhar, tornamos as pessoas muito mais criativas, com muito mais capacidade de iniciativa, de tomar risco e de experimentar, do que simplesmente dissermos: não, a tua única solução é memorizar esta sebenta do professor, ou os apontamentos que, não sei o quê, o aluno que é bestial e que faz uns sublinhados como deve ser, tirou nas aulas todas, porque se souberes isso tudo de cor, vais ter uma boa nota no exame. Isto, se pensarmos nas próximas décadas, é o talento menos interessante de todos. Sim, está outsourced num telemóvel, praticamente. Exatamente, quer dizer, as verdadeiras competências de resolver problemas complexos, de colaborar, de criatividade, de capacidade de comunicação, isto é o que vai fazer a diferença. E isto treina-se, desenvolve-se, mas não é
mas certamente o caminho para o fazer não é memorizar calhamaços sem grande vontade, não é? Só para ter uma boa nota no exame. Eu gosto da expressão que tu disse, depois papaguear, é literalmente copiar aquilo que aprendemos, que não faz absolutamente sentido. Eu lembro-me dos meus próprios exames, eu sempre fui bom aluno, tinha muito boas notas no secundário, e fiz o meu exame de Física e fiz o meu exame de Biologia, e não me lembro de 95% daquilo que aprendi. Não faz sentido. Tenho aqui 2 perguntas finais para ti. Uma mera curiosidade minha, que é, porquê o nome 42? Está relacionado com o filme e com o sentido da vida ou não tem nada a ver com isso? Está sim, está. Na verdade, primeiro foi um programa de rádio, depois foi um livro e depois foi um filme. Não sabia. Que é A Boleia pela Galáxia, do Douglas Adams, dos anos 70. E que é uma história de ficção científica bastante esotérica, em que às tantas a população constrói um supercomputador para calcular o segredo, o sentido da vida, do universo e de tudo, e depois de 3 milhões de anos a trabalhar, o computador dá a resposta 42. E podes experimentar. Se fores ao Google e puseres sentido da vida, do universo e de tudo, aparece lá 42? Que giro. Curioso. Qualquer geek do mundo sabe. Exato. E uma última pergunta para ti, que é: quais é que são os próximos passos? Qual é o futuro para ti? O que é que o futuro te reserva e que impacto é que gostavas de criar ou de continuar a criar? Nós, Shaken Not Stirred, somos uma pequena empresa, um grupo de sócios que começou por trabalhar no projeto da Nova, do novo campus, sim da campanha de fundraising, mas de desenvolver todo o campus, desde o primeiro conceito até à obra, de fazer 1001 coisas, 1001 programas na escola, e gostámos da experiência. Fizemos aqui a 42, nos últimos anos colaboramos também com a Fundação José Neves no desenvolvimento dos programas que vão fazer no futuro, e temos uma série de projetos, quer, como te dizia, para aquele grupo dos 12 aos 18 anos, que eu acho que também precisa muito de um complemento ao ensino oficial, que lhes dê não só skills do futuro, mas também esta capacidade de aprender a aprender, de resolver problemas, de colaborar, de ser criativos, etc. E estamos a desenvolver ainda um pouco mais longe, um projeto também para pessoas pós-educação universitária, porque aí também temos um grande desafio a muitos níveis. Vamos ter certamente centenas de milhares de pessoas nos próximos anos, com 30, 40, 50 anos, que vão perder o emprego, que vão ter que se reinventar, e muito disso passa por mais uma vez, por estas coisas. Aprender novos skills, obviamente ligados ao mundo digital, e desenvolver esta capacidade, se quiseres, estas capacidades de aprender a aprender, que nos dão a confiança para pegar num problema qualquer e dizer: eu não sei resolver isto hoje, mas vou estudar, vou falar com quem me puder ensinar, vou procurar uma maneira de resolver até conseguir. Boa, muito bom. Pedro, muito obrigado aqui por este momento. Seekers, espero que tenham gostado. Já sabem, se quiserem juntar à maior academia de desenvolvimento pessoal em Portugal, podem fazê-lo em seekersclub.com. Se quiserem candidatar à 42, Pedro, como é que podem fazer? 42lisboa.com, inscrevem-se, põem lá o nome e o vosso endereço de e-mail, fazem os jogos, vêm conhecer a escola, fazem a piscina e estamos à vossa espera. E em outubro, não é? Não, as inscrições são a qualquer momento. O próximo programa começa em outubro, mas para isso vão ter que fazer os jogos rapidamente, ir conhecer a escola, vamos ter três piscines, destes bootcamps de seleção, em julho, agosto e setembro. E se conseguirem aprender a nadar, cá vos esperamos. Muito bom. 42lisboa.com. Exatamente. Já sabem, 42lisboa.com. Para o Seekers Club é seekersclub.com. Vejo-vos no próximo episódio. Até lá, make it count.